Valendo? Valendo. Boa noite, pessoal. Mais um MBL News Campinas. Hoje recebendo o empresário e político Guilherme Campos. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Gaspar. Prazer estar aqui com vocês. Igualmente, nosso coordenador Marcelo Leão. Tudo bem, Guilherme? Certinho? Vamos lá. Eu sou Paulo Gaspar. Antes da gente começar, se você gosta do trabalho do MBL Campinas, curta a nossa página. O endereço é mbl.campinas.br/contribua. A gente precisa da sua contribuição para continuar o nosso trabalho. E nós não somos financiados nem pela CIA, a gente não recebe dinheiro público, nem dos irmãos Koch. Então a gente depende da contribuição de vocês para seguir trabalhando para melhorar a nossa cidade, Campinas, e ajudar o nosso país também. Paulo, só para lembrar, o nosso filme, né? O documentário está no Google Play, no iTunes. A nossa amiga Juliana falou que vai assistir no final de semana. Já passei o link. Imperdível, né, Guilherme? Você passou por todo esse processo aí, né? O filme Não Vai Ter Golpe, contado pelos atores aí do MBL Nacional e também de outros movimentos que participaram dos bastidores, de todo o processo do impeachment, desde lá de 2014, né? Como que a coisa foi acontecendo, as prisões, Polícia Federal, os partidos que foram começando a trabalhar, a formação do Comitê para Impeachment. Caiu a Dilma e depois disso o que aconteceu, né? Então o filme acaba aí na final com a queda da Dilma e deixa uma reflexão para os próximos passos que a gente seguiu aí em relação ao governo Temer, que ficou, e o futuro que nos aguarda agora, né? Uma grande reflexão. Aprendemos muito aí com o passado e temos um desafio pela frente, né? Bom, antes da gente entrar nas pautas espinhosas aqui, ó, hoje a gente fez uma coletânea das perguntas que as pessoas mandaram para a gente. Nós vamos falar de gasto de congresso, vamos falar de fundo partidário, vamos falar dos Correios, vamos falar de eleições, vamos falar de privatizações, governo Jonas e vereadores de Campinas, né? Antes de citar esses temas, a gente queria perguntar para o Guilherme como é que você entrou nessa fria de virar político, como é que tudo começou? Bom, eu Conta um pouquinho da sua história. eu nunca tive a pretensão de entrar na vida pública. Eu tinha um exemplo dentro de casa que é a figura do meu pai, que sempre foi uma figura pública dentro de Campinas. Foi candidato a prefeito, sempre interagiu muito com a cidade, e fez muito pela cidade. Realmente ele foi um grande homem público, mais do que político. E o exemplo do que ele passou durante todo esse período é um exemplo que ficou muito vivo na mente, nos corações de todos aqueles que conviveram com ele. E a partir da sua morte, que foi em 92, foram surgindo oportunidades de estar ocupando espaços. Primeiro eu ocupei o espaço dentro da minha área de atuação, que é no comércio, que é junto ao meio empresarial. Fui ser presidente do Clube de Dirigentes Lojistas. Depois tive a oportunidade de ser, sempre participando da diretoria da Associação Comercial, tive a oportunidade de ser presidente da Associação Comercial. Tive a oportunidade de ser vice-presidente da FACESP para a região de Campinas. FACESP é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E na atuação enquanto presidente em Campinas, principalmente durante o período do governo do PT, na figura da ex-prefeita Zalene, nós tivemos aí grandes embates mesmo, muito menos pela Zalene e muito mais pelo Walter Pomar, que era quem... Secretário da Cultura, né? Era de cultura e tantas outras coisas. Ali era uma trinca que funcionava muito bem. Era Walter Pomar, Renato Simões e o Lauro Marcondes. Obrigado, Juliana. Secretário de Governo, né? Secretário de Governo. Eram eles que efetivamente governavam. A Zalene é uma pessoa que, aliás, é daqui de Valinhos, onde nós estamos falando. Ela é uma pessoa que
tem muito valor, reconheço muito valor na Isalene, é uma pessoa que tem uma boa índole, tanto é que ela saiu do governo, não tem nada que deponha contra ela, mas não era uma pessoa preparada para o exercício da função de prefeito, no caso de prefeita. E o seu governo foi um governo muito conturbado e, para nós, da região central, tivemos aí o evento da reforma da 13 de maio, Nossa. em pleno final de ano, conduzida e gerenciada pelo secretário de Cultura, Walter Pomar, Exatamente. com uma grande experiência em obra. Ele tinha uma grande experiência em obra e deu para perceber em todo o caos que se transformou lá. Não deveria ser da Secretaria de Obras, de Infraestrutura? Por que Não vou entrar no mérito. Aí é a questão do governo. Ali é a questão do governo à época. Não vou entrar nesse mérito, que era o governo que estava em exercício. O que tinha? O governo foi eleito, Uhum. foi por escolha das pessoas. Uma vez eleito e sendo por escolha das pessoas, a gente tem que respeitar. É assim que manda a democracia. Você pode não gostar, quem não gostar, vai lá, se candidata e concorre. E nesse episódio do problema no centro da cidade, onde nós tivemos ali um Natal temático, foi o final de ano em Cabum, que parecia Cabum. Aquela confusão, tudo aberto, chuva, foi um período muito ruim mesmo. E eu me lembro de uma das reuniões na associação, estava o Walter Pomar representando a prefeitura, e todo mundo lá colocando a posição, colocando a sua angústia, que efetivamente a vida das pessoas estava ali, a atividade de muita gente é ligada a 13 de maio, o centro comercial da cidade ligado a 13 de maio, e o Walter Pomar totalmente indiferente, e ele me cochichou. Vocês podem reclamar, mas quem está no exercício do poder sou eu. Aquilo ali foi o grande motivador para entrar na vida pública, em perceber que você pode ir até um certo ponto, para você ir além só através de assumindo funções públicas. Esse foi o grande motivador. Acreditem em mim, foi mesmo. Não tenho nada contra a pessoa do Walter Pomar, ele tem aí suas ideias, suas convicções, eu respeito, como respeito a opinião de todo mundo. Acho que a democracia preza por respeitar a opinião de todos. Todos têm o direito à voz. Você pode concordar ou não concordar, é outra história. Mas o direito a pensar diferente é um atributo aí, um princípio da democracia. A partir daí, tive a oportunidade de me filiar a um partido político por convite de um colega, amigo meu de faculdade, que é o Gilberto Kassab, que na época estava no PFL. Ele me convidou para estar vindo para o PFL de Campinas. Eu vim, tive a oportunidade então de, estando no PFL, ser candidato a vice-prefeito na chapa que era encabeçada pelo Dr. Hélio. Perfeito. Nessa época tivemos a felicidade de ser eleitos, uma eleição muito disputada, principalmente no primeiro turno, e ao longo desse processo surgiu a oportunidade de eu ser candidato a deputado federal. No meio do mandato, tive a felicidade também, a oportunidade de ser eleito e ser candidato e ser deputado federal por São Paulo. Tive a oportunidade de me reeleger e na minha reeleição a oportunidade de participar do processo de fundação de um partido, que é o PSD. O PSD que foi formado, foi o primeiro partido formado dentro dessas novas regras de constituição de partidos, coletando aí o número de assinaturas necessárias e registradas à época para que esse partido pudesse ser reconhecido. Ele foi... Com essa criação, eu tive o privilégio e a honra de ter sido o primeiro líder do PSD na Câmara dos Deputados, um líder de uma bancada de 55 deputados. E desde então, sempre no processo político. O Guilherme, a política é a arte do possível, né?
Hoje se fala muito em velha política e nova política. Nós acreditamos que há boa política e má política. O que você acha? Prefiro essa definição. Perfeito. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O destino daqueles que não gostam de política é serem governados por aqueles que gostam, né? E política está em todo o processo, desde a sua casa, no seu trabalho, no meio onde você circula, sempre tem política. A política partidária é a política que sobre regras, exerce a condução de um poder, que é o poder das pessoas na gestão da coisa pública, né? Da res pública, da república. E o que acontece? Acontece, por afastamento, pela falta de participação, desvios daquilo que seria o ideal. A partir da participação, que eu parabenizo todos vocês por essa participação, que é fundamental na minha visão, o afastamento das pessoas da política, é que permite que a má política prevaleça. Perfeito. Vamos falar aqui de gastos do Congresso, né? Você disse que a democracia, opiniões diferentes e tal, é a vontade do povo, né? Então, assim, eu acredito que seja unanimidade em relação ao povo a indignação com o custo da máquina pública, né? A máquina política também. Com a máquina pública nós vamos entrar na questão das privatizações, daqueles assuntos, mas antes disso, a questão política, quanto custa o Congresso Nacional, a gente vê a questão do patrimonialismo, né? Que é histórico no Brasil, desde sempre, desde a época do Império, né? E então a gente se indigna contra fundo eleitoral, contra cotão de gabinete, contra tudo que é benesses, né? Então o nosso público basicamente, que é um público mais liberal, de viés liberal, né? A gente luta para diminuir a máquina, para poder diminuir o imposto, basicamente isso, desburocratizar, né? Modernizar o nosso país que está bem parou no tempo, vamos falar assim, em relação às economias mais avançadas do mundo. Então, da unanimidade que o povo hoje pede é respeito com o erário, né, do dinheiro do contribuinte. E a gente vê ontem, por exemplo, o Congresso aprovando o fundo partidário, deixando um monte de brechas aí para que a cada eleição isso seja colocado o valor lá que critério deles, e deixando que esse dinheiro possa ser usado de maneiras então assim, vai poder usar para alugar imóveis, vai poder alugar para pagar advogado de político, enfim, é uma indignação, acredito que de todo brasileiro. Como que a gente vai romper essas cadeias? Antes de continuar, só quero lembrar que um deputado por Campinas, do PSDB, o Carlos Sampaio, ele teve um gasto em 7 meses de R$29 mil com celular, né? E a gente viu que está muito superior à média. É isso que a gente não tolera mais, Paulo. Só para deixar um link aí. Pois não, Guilherme. Bom, aí vamos entrar numa área que desperta paixões. Sim. Desperta paixões. Quanto custa a democracia? Quanto custa a democracia? Fundo partidário, quem contribui, quem não contribui, quem vai fazer lobby, quem não vai fazer lobby. Tudo isso eu encaro de uma maneira tranquila, desde que haja transparência. Transparência. Que haja aí um devido conhecimento por parte de todos de como veio, de como foi gasto e qual que são os objetivos nisso. Eu discordo que a grande Contribuinte? Não, a grande carga de custos que são suportados pelos impostos pagos são do legislativo. Não são. A máquina pública é muito maior que isso e o legislativo é uma parte disso. Você tem o executivo
que bota as políticas públicas em andamento, e nós esquecemos que nós temos o Judiciário e temos o Ministério Público. Uhum. Tudo isso custa. Tudo isso custa. Sim. E mais do que custar, é ineficiente. Uhum. Mais do que custar, é ineficiente. Eu costumo falar uma coisa que choca as pessoas, principalmente quem é mais apaixonado pelo tema. Uhum. Eu vejo a má gestão como muito mais onerosa aos cofres públicos e à sociedade do que a corrupção. Sim. Ela custa mais para o Estado, né? Custa mais para o Estado a má gestão. Não estou defendendo a corrupção. Sim. Sim, Estou só fazendo um paralelo. concordamos nesse ponto. Fazendo um paralelo. A corrupção é A uma unha encravada, a má gestão é um câncer. Uma caneta mal usada dá um prejuízo maior do que muito... E em cima desse contexto global, os representantes que disputam o processo eleitoral têm que ter situações de igualdade para estar nessa disputa. A pregação da absoluta falta de uma intermediação por parte do Estado nessa disputa vai transformar a disputa eleitoral desigual, favorecendo, primeiro, as celebridades. Celebridades sempre vai ter um diferencial em relação a quem tem uma vida normal. Segundo, quem é rico. Quem é rico vai sair também com um potencial muito à frente de quem é normal. Eu defendo, sim, que haja uma participação do Estado para dar essa igualdade na disputa. Defendo. Só pegando um gancho no que você está falando, por exemplo, nós elegemos o Kim Kataguiri com quase 500 mil votos, como a mamãe falei também, mesma votação, sem um centavo de dinheiro público e vaquinha, nós aqui, dinheirinho e tal, vai lá panfletar no semáforo, ou seja, sem nenhuma máquina partidária por trás. Eles recusaram qualquer ajuda do partido deles, que no caso é o DEM. Então, e o Partido Novo faz isso, o próprio Bolsonaro fez a campanha mais barata aí da história. Perfeito. Ou seja, hoje a gente tem a rede social e tal, que permite que os políticos possam fazer uma campanha bem barata, né? E o próprio Fernando Holliday, que a gente elegeu vereador em São Paulo, com 50 mil votos, e também foi sem nenhum centavo de fundo eleitoral, ele é um cara que morava em favela. Mas aí, Paulo, me permite uma observação. Nós temos que ter uma visão de Brasil. Uhum. E nós, do Estado de São Paulo, me incluo nisso, não temos a visão do Brasil. O Brasil é muito diverso e muito plural. Somos privilegiados aqui. O que acontece aqui em São Paulo não é regra do que vai acontecer no Brasil como um todo. Isso eu só fui aprender e só fui perceber participando na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional. É uma realidade completamente distinta. Completamente distinta. Você não acha? Então, essa regra que valeu para cá, com esse êxito eleitoral, não é a regra para o Brasil como um todo. Então, temos que ter a visão de Brasil. Sim. Se for para ter a visão de São Paulo, vou concordar com vocês aqui, está tudo resolvido. No caso nosso, o que a gente defende? Que não seja dinheiro público, seja um dinheiro privado, a gente defende que foi abolido, né? Inclusive, eu acho que as empresas deveriam poder doar dinheiro. Como você disse, com transparência. Transparência. Então, que empresa tal vai ajudar, pouco importa. E transparência e limites, né? Todo mundo sabe, exatamente, limites, para não dar essa disparidade, né? Limites, E aí, quem não tiver poder de arrecadação, se você não tiver alguém que acredite em você na sua campanha, é melhor você nem entrar, né? Então... Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo fala na Câmara e no Senado das bancadas temáticas. Ok. Todo mundo fala das bancadas temáticas. Primeiro, explica para mim e para quem não sabe o que é uma bancada bancada temática. É um grupo de parlamentares que defende determinado setor. Não tem do agronegócio, da bala, da mulher, do MBL, certo? São bancadas temáticas. Não estou desmerecendo, não é demerecendo ninguém. Claro. É justo, é algo da democracia, algo que
que não tem como você atacar isso aí. Sim. Tá? Que era algo que devia ser até oficializado no Exato. Brasil, né? Vamos lá. Quem que vocês acham que é a maior bancada temática da Câmara dos Deputados? Eu acho que é a coralista. Ruralista. Você, Paulo. Talvez sim, eu iria para esse palpite. Não. É a bancada contra São Paulo. Contra São Paulo. É a bancada contra São Paulo. Tem razão. São Paulo, pelo seu peso específico, pelo seu poder, assim, pela sua representatividade dentro do Brasil, sempre fica numa situação de refém quando um tema coloca em conflito São Paulo perante os outros estados. Então, tem essa constatação. E dentre essa pluralidade do Brasil, quem que vocês imaginam que faz o maior lobby dentro do Congresso? Quem? Qual setor? Qual setor? Vamos lá. Agora eu já tô perdido. Todo mundo tá contra São Paulo. Quem faz o maior lobby dentro do Congresso? Eu não... Olha, eu concordo com o que você falou, porque a gente retorna 10% do que a gente manda para 430 mil, Brasília, né? E volta Então, só 10%. realmente, a nossa força tá ruim, né? O maior lobby que acontece dentro da Câmara É. são das corporações dos trabalhadores de serviços públicos. Todos eles com um crachazinho de assessoria parlamentar de determinada instituição. Sindicato? Todas, não. Servidor público. Servidores públicos. Servidores públicos, todos, principalmente os federais. Sim. Esses são os que realmente trabalham com o maior lobby dentro da Câmara dos Deputados, são organizados, têm método, têm acompanhamento e têm influência. E que nessa reforma da Previdência foi os que mais foram podados, né? No sentido que você trouxe o teto para 5.800. Mas é só valendo para frente, né? Vai a longo prazo. A né? longo prazo. Mas a gente já deu um bom passo, né? Deu um bom passo. No governo passado também já havia sido dado esse passo, que aquele que estivesse entrando já só entraria na nova regra. Aí foi no governo do PT, inclusive isso. E agora ele jogou os parlamentares, jogou todo mundo, né? O presidente, o judiciário, tudo no teto de 5.800. Parlamentar, quem A está, partir da a partir de, quem está, permanece na Que regra. entra naquela coisa da arte do possível, né? Não dá nessa, vai na próxima. Não, mas tem que começar. Exato. Tem que começar. Em Campinas, a gente conseguiria... E esse lobby existe também, ou não? Todo setor que é organizado, tem força de influência política, ele vai se fazer presente na União, nos estados e municípios. Todos. Aquilo que é disperso tem muito mais dificuldade de ter êxito no poder de pressão sobre o legislativo do que aquele que tem foco. Nós tivemos um exemplo recente em Campinas, que teve um aumento para 1.400 do ticket de refeição para os funcionários concursados, os comissionados já tinham da Câmara, e também juntaram com... Os concursados já tinham, os comissionados passaram a ter. E a diminuição de carga horária dos... E aí, redução para 30 horas dos comissionados, né? Quando abriu a porta às 5h30 da tarde para a gente entrar lá dentro na votação do dia, o plenário já estava lotado com servidores lá dentro. Quer dizer, eles entraram sei lá por onde, a maioria já estava dentro mesmo, e o povo que chegou não tinha lugar nem para sentar. Guilherme estava presente nessa votação? Eu passei, não na final, em uma delas eu passei por lá. Tá certo. Eu passei por lá. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o Campreg. Mas espera aí, você conseguiu terminar o raciocínio dos servidores lá que você estava colocando? Os servidores têm essa possibilidade de poder estar atuando de uma maneira muito mais efetiva e presente. Tudo isso para contextualizar e responder suas perguntas da questão do financiamento, do fundo, eu acho que tem que ter uma participação do Estado para dar um balizamento nisso tudo que nós temos. Defendo a transparência, defendo que possa haver contribuição ou pessoa física ou pessoa jurídica, todo mundo sabendo de onde vem e para quem vai. Ou seja, você prefere o financiamento privado do que o público? Eu prefiro. Sim, estamos de acordo. Eu prefiro. Agora, com transparência. Sim. Agora, a sociedade brasileira preferiu o contrário. Preferiu acabar com o financiamento. A sociedade ou a sociedade brasileira. Quem está lá é o representante. Sociedade brasileira.
Quem está lá está representando a sociedade brasileira. A gente não sente assim, né? Tá bom, mas a gente não se sente representado, né? Eu prefiro colocar dessa forma. Se você não se sente, então trabalha. Você entra na política. Colocar É porque a gente elege os caras, chega lá, os caras mudam o discurso, né? A gente se sente traído, né? A sociedade brasileira, através de seus representantes, Sim. preferiu Legítimo. Preferiu que fosse sem ter a participação de empresas e pessoas físicas até um limite. Sim. Foi por esse caminho. Qual que é a outra alternativa? É o financiamento. Você corta um, tem que abrir uma outra porta. Para poder dar uma equalizada, senão vai ter esse desbalanceamento em relação àquele que tem muito dinheiro e aquele que é celebridade. Antes de ir lá para a Previdência, ainda nessa questão do fundo aí, você é a favor da candidatura independente? Então acaba a partida, é isso? Não. Não. Acaba a partida. Se houver candidatura independente no Brasil, no estágio que nós estamos hoje, vai acabar a partida. Você acha que não dá para conviver Não dá. as coisas? Não tem nenhum lugar no mundo que tenha independente e convive? Com o tempo de democracia que nós temos, não. Porque o negócio tem que ir amadurecendo. O Brasil está no processo de amadurecimento. Para esse momento, eu acho que não dá. Inviável. Para esse momento, acho que não dá. Onde que nós temos candidatura independente no mundo? Você sabe? Estados Unidos tem? Tem, mas há quanto tempo tem a democracia? Nos Estados Unidos tem? É. Mas sempre é republicano ou democrático. Mas tem. né? Tem mais de 2 mil mas partidos nos Estados Unidos. Então, mas não tem força, certo, para entrar, né? Mas quanto tempo tem democracia lá? Ficou. 2.800, né? Aí fica com um Ponte Preta e Guarani, né? Mogiana vai por fora. Você entrou no meu Giana? Você imagina que se o Bolsonaro não tivesse partido, ele fosse uma candidatura independente, o cara entrou lá. Você vê algo... O problema é que todo mundo foi independente. Não, acabou o partido. Não tem mais Não partido. tem mais partido. Não tem mais partido. Guilherme, mas desculpa, os Estados Unidos têm candidatura independente? Tem. Mas quanto tempo de democracia tem? Foi isso que eu falei. A democracia é madura. A nossa não está madura o suficiente para poder encarar esse tipo de sistema político eleitoral. Você falou de Mogiana agora há pouco, eu lembrei do Campo da Mogiana. Campo da Mogiana. Privatiza ou não? Vende o campo ou não? Ou fica para o município? O que você acha sobre esse assunto? Campo do Mogiana. Campo do Mogiana foi um dos maiores estádios do Brasil. Lá em 1900 e tal, acho que 1940. Aliás, a Mogiana é um exemplo de investimento privado numa atividade de Estado que era transporte de bens. E foi uma empresa de trens aqui, uma empresa férrea de Campinas, com capitais do café, que fazia frente aos capitais ingleses que representavam a Companhia Paulista, a São Paulo Railway. Então, nessa época, isso é em 1872, né? Época de ouro. Final do século XIX. O Mogiana, enquanto time de futebol, infelizmente acabou. Aquele espaço onde ele está na cidade é um espaço muito nobre, muito nobre. Não dá para ser um estádio de futebol ali. Não tem acesso, não tem você que é arquiteto pode me corrigir a todo momento, mas não tem, dentro do ponto de vista de viário, do ponto de vista de tudo aquilo que é necessário para ter um estádio hoje, não suporta mais. Ele, ao meu ver, deve ser vendido para iniciativa privada. O que preservar ali, não sei te dizer. Ele está tão deteriorado, mas tão deteriorado que é uma pena. Concordo com você e acho até que a iniciativa privada deveria estar até em parques muito bem sucedidos, como a própria Lagoa Taquaral. A gente é partidário de você sempre ter uma parceria público-privada em todos os aspectos, que a gente defende a participação do Estado basicamente em saúde, segurança e educação. Tudo que vamos falar de Sanasa, vamos falar de tudo, quanto mais você abrir Vamos mercado... Vamos para a Sanasa, privatiza a Sanasa? Eu sou da tese, que a Sanasa pode ser privatizada, sim. Já falei isso uma vez e repito, não tem nenhum medo de argumentar dessa forma. A Sanasa é uma grande empresa de saneamento. Ela é responsável para que Campinas chegue hoje a esses índices quase de 100%, tanto
distribuição de água potável, quanto na coleta, afastamento e tratamento de esgotos. É um caso ímpar, uma empresa que só tem que render louros a ela, mas ela foi construída graças a todos os seus clientes, todas as pessoas que vivem, moram, estudam em Campinas. E para que ela chegasse a esse ponto, muito investimento foi feito, ela gerou um valor muito considerável, por ser o que ela é, vale muito. Agora, eu sou da tese da sua privatização, mas que esse recurso só seja investido em infraestrutura nas cidades. Perfeito. Nenhum centavo seja colocado em Camprev, nenhum centavo seja colocado em nenhum outro benefício ao servidor público. Como aconteceu com o Correio, né? Não. O quê? Vamos lá. Que o PT... Correio fala. Não, o PT... Não, nós vamos falar do Correio. É que o PT descapitalizou o Correio aí. Tirou um bom dinheiro. Nós podemos falar isso, com propriedade. É o que você está falando, né? Ó, não vai tirar daqui para enfiar. Não, é diferente. É diferente. Porque isso não foi no processo de Não foi na sua época. Não, e não foi no processo de privatização. Sim. Nós estamos falando aqui no processo de privatização. Acho que o exemplo não é esse. Nós vamos chegar lá no O Correio. exemplo não é esse. Que tem de pergunta aqui, Paulo. É no sentido de você ter o capital que é da empresa e o governo vai lá, tira daquela empresa para tapar outro rombo, né? O que está acontecendo na Camprev, não é isso? Estão tirando... Mas ali não foi um processo de privatização, só para poder... Sim. Mas, então... em cima dessa tese, a Sanar só voltando para ela, sim. E com garantias de investimento, garantias de melhorias cada vez melhores e com um custo menor para quem usa. Perfeito. E a IMA também poderia ser privatizada. A IMA? É. A IMA acho que poderia ser fechada. Já juntou, né? Se tiver comprador, venda. A IMA já juntou com o CETEC, né? Já foi incorporada, né? Na Sanasa, então tem essa qualidade toda que você colocou, porém os campineiros reclamam do alto custo da conta de água. Tarifa, né? Então, claro, quando a gente fala de privatização, não adianta você trocar um monopólio público por um monopólio privado, né? Você primeiro precisa abrir um mercado, você precisa saber fazer o processo todo, criar uma concorrência de mercado para poder você privatizar, né? Do ponto de vista de empresa estatal, a Petrobras está para o Brasil, assim como a Sanasa está para Campinas. E é a maior empresa estatal da cidade. Cheio de cabelo de emprego, hein, Paulo? E aí quando você fala de uma empresa que você depende de recursos, ou seja, ela não é uma empresa que, sei lá, que nem o Correio. O Correio não depende de ponto de água como a Sanasa, né? Estações de tratamento ou linhas de energia como a Eletrobras, né? A logística é totalmente diferente, né? É mais complicado de você fazer, né, o processo, né? Não. Cada um tem o seu jeito. Eu não vejo complicação. Não vejo complicação. A Sanasa trata de um bem que é muito caro para todos nós, que é acesso à água e acesso ao saneamento. Mas como que ele abriria o mercado para outras empresas participar? É alguém que vem e compra essa NASA. Essa NASA vale. Então, mas aí não vai trocar um patrimônio que é público por um monopólio privado? É um monopólio privado que você tem que ter através de uma regulação todos os parâmetros de aferimento e de acompanhamento da execução daquele que está no contrato. Seria interessante a gente convidar outras empresas também para participar desse nesse processo. tipo de mercado, que é o mercado do saneamento, você não consegue dividir. É isso que eu te pergunto. Você não vai ter escala. Você não vai ter escala. No caso do Correio, você consegue, né? Eu, enquanto deputado, quando vou numa cidade menor que tem a sua companhia municipal de saneamento, o que eu falo para o prefeito? Prefeito, você tem que passar isso para frente. Ou passa para a nossa Sabesp, ou passe para uma empresa que toque isso aí. Primeiro, né, as prefeituras não têm capacidade de investimento. Então tem um índice de perda fantástico. Você bota 100 e entrega 30. O restante você perde na tubulação. Tem dificuldade na cobrança. Tem uma absoluta falta de investimento para fazer a coleta e tratamento. O Estado de São Paulo fez aqui um projeto, o Projeto Água Limpa, que levou a estação de tratamento para esse estado inteiro e deu um grande salto na questão do saneamento. Tem exemplos fantásticos.
E a Sabesp, apesar de não ser muito fã da Sabesp, principalmente o que acontece no período de estiagem, com todo o tratamento que é dado para a nossa região em detrimento à capital pelo sistema Cantareira, é uma grande empresa e tem know-how e tem capacidade financeira para fazer os investimentos. Mas quando a gente fala nessa tecla da privatização, qual que é o liberal, como é que ele pensa, né? Vamos tirar da mão do Estado, porque, por exemplo, na Sanasa a gente sabe que tem um cabidão de emprego lá gigante, em qualquer estatal, na Ceasa, em qualquer lugar. Então a gente quer jogar na mão do privado, criar uma concorrência para que você não tenha esse favorecimento. Quando você tira do monopólio privado para o público privado e colocar regulação em cima, a gente também não corre o risco de como por exemplo na Teles que foi feita, né? Melhorou pra caramba. Você tinha um telefone que custava o preço de um carro, né? E aí hoje você tem 5, 6 empresas, no Brasil nem sei quantas, 6, 7, 8. Oi, Vivo, tá, uma meia dúzia, né? Sim. Que, pô, antes tinha uma, né? Tem, não sei, porra, melhorou pra caramba. Mas podia ter 50, né? Então, agora, assim, faço um desafio para você. Me diga uma cidade no mundo que tenha mais de uma empresa atuando no fornecimento de água e na coleta de tratamento de esgotos. Não, concordo com você, mas agora que eu estou te Me diga perguntando, uma empresa, pública ou privada? como que a gente poderia evitar... É o contrato. Isso é muito bem feito. Então, mas corre o risco também desse prefeito... Entrou um governo, entrou outro governo. Então, corre o risco de essa regulação ainda ter um favorecimento, mesmo sendo privado? Ou você vai fazer um processo licitatório com as regras do jogo e quem vai participar, vai participar. Tem que ter debate, né? Muito debate. Não, audiências públicas, mas o processo licitatório é público, vai participar quem tem capacidade para poder participar. Porque, por exemplo, no caso das teles, né? Nós temos uma meia dúzia de empresas que controlam aí as teles. Então, assim, melhorou pra caramba. Antes era uma só, era a Embratel, né? Mas se a gente tivesse 30 empresas, ou seja, a Anatel que regula essas poucas empresas... Aí é o mercado. Aí é o mercado. Aí você está querendo regular algo que não dá para regular. Então, mas você concorda que na medida que o mercado vai expandindo, vai abrindo, essa regulação, ela perde um pouco desse compadrio, né, que existe? Porque quanto menos empresas, no caso de uma vai Sanasa e o governo, essa relação fica muito íntima, né? Então, assim, esse desejo nosso de não ter esse favorecimento que existe hoje, passando para a privatização, você acha que resolve essa questão? Ou não vejo a palavra favorecimento. Vejo a palavra mais adequada competitividade e eficiência no processo, no serviço prestado. Uma vez definido, e tem parâmetros para isso, o setor é bem conhecido de toda a rede de potenciais compradores, potenciais executores do processo, você define. O que vai definir se vai ser bom ou se vai ser ruim é o processo licitatório. E é melhor participar de um processo desse quem já fala antecipadamente, que vê isso com bons olhos, do que aquele que não fala e chega lá e faz. Sim. Diferente. Guilherme, tem uma pergunta. Qual foi não? Você falou de licitação, está tendo um negócio do transporte agora aí, né? Uma licitação milionária aí, né? O Ministério Público está acompanhando de perto, né? Esse outra bucha, né, que é nacional, né? Não é um problema de Campinas. O transporte urbano é uma encrenca nacional e onde você tem poucas empresas aí, você tem que dominam o território todo, né? Como é que você vê solução aí para o transporte, para baratear, sem ter que ter o subsídio da prefeitura, né? Como é que você vê isso no mudar o tipo do modal. Começaria mudando o tipo do modal. Eu tenho... não me sinto 100% seguro que, por exemplo, uma solução sobre pneus seja a melhor solução para Campinas do tamanho que ela já é, com a conurbação existente em todas as cidades ao nosso redor, se uma solução por trilhos não seria mais viável. Existem todo um critério de avaliação para investimento em pneus, vai até tantos passageiros por quilômetro, solução até
com trilho é outro número, os números do pneu são muito mais baixos que o número do trilho, mas nós temos aqui algumas oportunidades que estamos jogando fora. Está entrando no tema novamente, graças a Deus, é o trem intercidades, que inicialmente se fala em ligar Jundiaí a Campinas, passando Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos, Campinas. Eu defendo que tem que ir mais, que Hortolândia, Sumaré, Americana, tem que aproveitar o leito já existente. Tem aí o problema de compatibilizar com aquele que é o detentor da concessão dos trilhos, que transporta carga. Nós temos um leito parado, que é o leito da antiga Mogiana. Esse leito da antiga Mogiana, que foi invadido, foi ocupado, não foi ocupado por em diversos trechos, que pode ser reaproveitado e colocado com uma opção. E vou falar uma loucura, Campinas tem que pensar numa solução tipo metrô. Com certeza. Tem que pensar numa solução tipo metrô, que do mesmo jeito que a reforma da Previdência começa agora para ter efeito lá no fundo, nós temos que começar a pensar e colocar na pauta. Porque não pode se pensar Campinas como uma cidade do interior. Campinas é a cidade central de 1.200.000 habitantes, de uma região metropolitana de 20 cidades com mais de 3,5 milhões de pessoas. Então você tem que pensar Campinas como essa cidade. A sorte e o azar de Campinas está a menos de 100 quilômetros de São Paulo, que só pelo seu peso específico já puxa tudo para lá. Nós aqui temos o nosso valor só não é maior por causa dessa proximidade de São Paulo. E você pega todas as cidades do estado de São Paulo, que tem os seus 45 milhões hoje, 45 milhões. Isso aí, São Paulo, 45, 46 milhões de habitantes, é uma população da Espanha. É uma população da Espanha. É possível a gente criar para Campinas um comitê, né, para pensar Campinas nos próximos 50 anos e a prefeitura comprar desse comitê esses projetos? É aquilo que Curitiba fez com o IPUC. Exatamente. Isso. A Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Você acha que é possível a gente implementar? Eu acho que é desejável. Possível vai ser se todo mundo acreditar nisso que está sendo colocado. O grande problema é a descontinuidade das ações. Exatamente. A falta de um planejamento maior com execuções ao longo do tempo. E se a gente conseguir aprovar uma autarquia para fazer esse trabalho, que faça uma política de Estado e não de governo? Só vai funcionar se a cidade abraçar e seguir. Só vai funcionar dessa forma. Você acha que se a gente tiver um prefeito que abraça essa causa... Você pode ter um prefeito. E o próximo? E o próximo? Então, aí o que nós temos que fazer? Para virar uma autarquia, isso aí com independência... A autarquia com independência é o que menos me preocupa. O que mais me preocupa é que essa autarquia, que seja independente, que seja composta por profissionais com qualidade, capacidade, gabarito, credibilidade, que aquilo que esteja definido, tenha continuidade. Que isso aí não é uma ação de um governo, uma ação do Estado. O Estado do município de Campinas. Mas a gente alteraria a lei orgânica, né, para fazer isso? Não é. É a sociedade querendo que isso aconteça. Porque ele veio com voto popular. Isso. E nada mais legítimo que o voto. E aí ele implementa essa autarquia, ele realiza. Ele faz a primeira fase. E aí corre o risco de alguém ganhar depois de tirar? Ter descontinuidade. E cai na mesma. Cai na mesma que a gente é descontinuidade. Aí a cidade tem que abraçar. Não é o governo que tem que abraçar, a cidade que tem que abraçar. Eu defendo. Eu defendo. Ou seja, a gente cria um planejamento em várias áreas, cria projetos para a longo prazo e a sociedade protege essa é a nossa secretaria, função da né? MBL. Pô. E o governo que entrar lá ou não, tem que assumir. Está aqui os projetos, está aqui os orçamentos, né? Tem que trazer e cobrar, né? Trazer todo candidato para conversar, só que assuma um compromisso que vai seguir. Sim. É muito mais, como é que eu posso dizer? Engajamento da sociedade. Mais engajamento da sociedade. A sociedade
as pessoas de Campinas abraçarem a cidade de Campinas e saber que só através da participação e do engajamento delas que as coisas melhoram. Bacana. Você está fazendo um trabalho excelente no Sebrae, né? É possível a gente levar o empreendedorismo nas regiões mais carentes para desenvolver na comunidade, né? E não precisar o pessoal sair da periferia para ir trabalhar no centro da cidade, usar transporte público, etc. Ou não? Tendo demanda sempre vai ter empreendedor. Uhum. O papel nosso do Sebrae é estar capacitando, é estar dando oportunidade para aquele que já tem o seu negócio vá melhor, dar oportunidade para aquele que está na informalidade se formalizar, é trazer esse empreendedor para um patamar que o seu negócio seja um sucesso, não seja um pesadelo na sua vida. As pessoas que são empreendedoras gostam do seu negócio, mas precisam, primeiro de tudo, ganhar dinheiro do seu negócio. O empreendedor está lá para ganhar dinheiro, para se sustentar a sua família, poder empregar mais pessoas. A empresa, a pequena empresa, é quem dá a alma e o sotaque de cada cidade. Você pode ter os grandes investidores, você pode ter as grandes franquias, você pode ter as grandes redes varejistas, mas quem dá a alma e quem dá o sotaque é o comércio local, é o prestador de serviço local, são aqueles que convivem naquela região. Eu sou um grande defensor do empreendedorismo a vida inteira, se não é por essas pessoas que se arriscam, colocam seu patrimônio em risco, colocam o seu nome em risco, e se não fosse por elas, que são os verdadeiros pagadores de impostos do país, o país estaria em uma situação muito difícil. Porque ser empreendedor é você começar o mês sem salário. Você começa zerado, você tem que ganhar ao longo do mês para pagar todos os seus compromissos, pagar os seus impostos e ainda sobrar alguma coisa para você poder viver. É um grande desafio isso. Eu costumo dizer que o Sebrae é o verdadeiro Ministério do Trabalho do século XXI, que com todas as mudanças estruturais, a tecnologia tem se tornado um devorador de empregos, laborcida. A tecnologia acabando com o emprego do jeito que nós estamos conhecendo hoje. Empregos formais, né? Não os empregos tradicionais, não digo nem formais, tradicionais. Vamos pegar um exemplo do que foi anunciado hoje. O governador João Dória está no Japão e anunciou o investimento da Toyota aqui em São Paulo de R$1 bilhão. R$1 bilhão para gerar 300 empregos. Muito pouco. 300, não é que é muito pouco. Mas... Para aquela atividade, com toda a tecnologia, com todo o processo de automação, para ser competitivo e poder estar vivo, o número de pessoas que são empregadas é aquele. Sim. Por outro lado... É o grande desafio não digo de Campinas, de São Paulo, por exemplo, da humanidade. Como vai ser o emprego do futuro? E, via de regra, o empreendedorismo aparece uma grande alternativa. Por outro lado, ele tira emprego de um lado e cria de outro, né? Então é uma transformação. Mas o emprego... Nesse processo de transformação, como que nós damos atenção, como é que a sociedade vai ver esse que está no meio do processo, que a vida inteira trabalhou naquilo, de repente acabou, tem que passar para outro. Eu, quando era estudante de engenharia, tinha lá o desenhista. Acabou! Curso de datilografia. Você fez engenharia civil? Eu sou formado em engenharia civil. Louco. Amigo de profissão. Sou formado em engenharia civil. 3 engenheiros aqui, então. Não fiz poli. Mas enfim, a tecnologia está aí, não tem como negar essa transformação e cada um vai ter que se adaptar, né? Mas aí tem que ter a participação do Estado para fazer esse processo de políticas públicas para minorar, atenuar e dar oportunidades para as pessoas. E o Sebrae aparece como alternativa para uma gama imensa de pessoas dentro do empreendedorismo, dentro do seu negócio. E aí o papel do Estado aí, no caso, seria adaptar a máquina ao funcionalismo público, que a gente já conversou,
para se modernizar. Nesse aspecto entra a reforma trabalhista que aconteceu aí no governo Temer. Como é que você vê os resultados dessa reforma que teve? Você acha que foi bom? Acho que a reforma era necessária, ao meu ver, foi tímida em relação ao que era necessário, mas nós não conseguimos ver de uma maneira muito mais real, que é o processo recessivo que nós passamos está muito profundo, está muito prolongado e está machucando muitas pessoas. Guilherme, Pessoas e empresas. Mas ela impediu que o desemprego estava ainda assim, né? Com a reforma trabalhista, ela parou de despencar, né? Ela não sei se a reforma teve esse poder todo. Segundo as pesquisas, não houve geração de emprego com a reforma trabalhista. Não, parou de despencar. Agora, ela não é suficiente para alavancar emprego, ela precisa da continuidade das reformas. Que, aliás, ela precisa retomar, né? A trabalhista precisa retomar, né? Está tendo uma segunda reforma aí que vai vir, né? A reforma trabalhista veio dar uma atualizada a um código, a um processo de normas legais que vem do meio do século passado. Que não estava abarcando todas essas mudanças que nós estamos passando. Né? CLT, Getúlio Vargas, né? Tudo isso aconteceu próximo do grampo do Temer com o JBS. Você acha que esse grampo prejudicou o andamento do país? Porque estava indo muito bem, né? Essa reforma que nós tivemos da Previdência, se não fosse por aquele evento, teria passado por ele. Teria passado naquela época. Sim. Ele estaria em outro Brasil hoje, né, Paulo? Estaria numa outra situação. Sim. E como é que você vê a tributária? Está animado? Tributária? Tributária eu posso falar com um pouco de conhecimento de causa. Eu sempre participei na Câmara dos Deputados ativamente nesse assunto, reforma tributária, nos assuntos tributários de modo geral. Sempre fui titular na Comissão de Finanças e Tributação, que por onde passam todos os projetos que têm impacto no orçamento. Sempre fui um cara chato, respeitando todos os pressupostos legais para aprovação do projeto. Rejeitava mesmo, não tinha meio termo. E vi e vivi dois processos de tentativa de reforma tributária. Meu primeiro mandato começando por Mussa Denis, que veio a falecer, e assumiu Arlindo Guimarães, a condução da reforma tributária. Não foi para frente. PT, né? PT. O Arlindo Pode ser PT. Não havia. O Arlindo se empenhou, sou testemunha disso. O Arlindo se empenhou, é uma pessoa que tem capacidade, tem estofo, tem tamanho político para poder estar conduzindo um processo desse. E ele tinha algo à época que nós não temos hoje. Tinha um excedente de arrecadação à época que permitia você colocar em prática e fazer um calibramento no curto prazo. Hoje está todo mundo zerado para ser otimista. Na sequência, veio o Sandro Mabel, que é da iniciativa privada, um grande vendedor. Canto da Sereia era com ele era danado. Também não conseguiu colocar em pé. Reforma tributária é um assunto que nós temos que levar em conta. Primeiro, quem quer abrir mão de dinheiro e poder? Quem? Quem quer abrir mão de dinheiro e poder? O último a ser consultado, a ser ouvido numa reforma tributária é o contribuinte. Em todas as reformas que eu participei, e coloco essa também, o contribuinte só participa com sangue. É o sangue do contribuinte que está lá. A discussão, inclusive com o Pacto Federativo, quem fica com o quê? É a discussão. A sociedade está exaurida a sua capacidade de contribuição. A máquina pública explodindo nos seus gastos, principalmente nos gastos obrigatórios. É uma equação difícil, muito difícil. Hoje nós temos uma proposta que veio da Câmara,
concebida pelo Bernardo Api, Perfeito. encabeçada pelo Baleia Rossi, outra que vem do Senado, Do IVA? né? Esse do IVA. Calma. Outra que vem do Senado, que foi encabeçada pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que é concebida pelo Raul, que no mandato passado conduziu o processo da reforma tributária. E o Raul não se reelegeu, mas é um deputado que sempre teve um conceito muito grande dentro da Câmara, foi secretário da Fazenda do Paraná por 2 vezes, sempre participou dos assuntos tributários e tem a sua proposta vindo do Senado. E vem uma do governo que ninguém sabe o que é. Que é o tal do contribuição financeira, né? Ninguém sabe o que é. Eu, pessoalmente, acho muito difícil de vingar uma reforma para valer. Defendo de bate-pronto. Vamos fazer um negócio que tenha um impacto hoje, acabar com todas as obrigações acessórias. Todas. Vamos limpar tudo. Inclusive, eu encaminhei à época um projeto de lei que proibia que o Estado pedir para você uma informação que já tenha guardada em algum outro lugar do Estado. Se tivesse isso daí, já melhoraria a vida de muita gente. De muita gente. 2. Vamos parar de dar aos fiscos federal, estadual e municipal a liberdade de estar emitindo normas, decretos, toda uma normatização que tem impacto no nosso dia a dia, que é uma fábrica, é uma criatividade que não tem fim. Vamos parar com isso, vamos zerar. 3º, vamos pegar tudo aquilo que tem na legislação com subsídios, diferimentos e isenções. Vamos acabando com tudo isso aí. Vamos limpando a pauta para ficar um negócio mais transparente. Eu defendo isso de bate-pronto, enquanto vai discutindo algo maior. Perfeito. E aí, esse imposto de valor agregado... O imposto de valor agregado, IVA. Todo mundo coloca o IVA como a panaceia que vai resolver todos os problemas. Eu vejo com muita preocupação. Com muita preocupação. A proposta de colocar todos os impostos no consumo, só com IVA, primeiro, a alíquota tem que ser um sistema igual é lá fora. Você paga 100, tem um IVA de 10, vai custar 110. Não que nem aqui no Brasil, que você paga 100, é 90 o produto, 10 o imposto. Então, de baixo para cima, de cima para baixo, o que é por dentro, o que é por fora. Defendo que será claro. 100, acresce 10. Para dar conta aqui, vai ter que ter um IVA de 35, 40, 50%. Mas não é melhor assim, a gente sabendo para cobrar? Tá bom, vai cobrar. E vai chegar lá na ponta. Você quer com IVA ou sem IVA? Sem IVA, pau no governo. Estou falando uma besteira? Sim, mas seria o menos prejudicial, né? Não sei. Não tenho Porque essa segurança. a transação financeira, você vai pagar... Cadeia. Tem uma cadeia. Não estou defendendo. Sim. Não estou defendendo. Você perguntou do IVA, não estou falando do CPMF. Você que está falando Que do são CPMF. 2 opções, né? Não. Qual seria... Não sei. Eu não tenho a resposta para te dar hoje. Perfeito. Porque é muito complexo. Um exemplo que eu dou, a reforma da Previdência está por uma equação, está por uma regra de 3, assim como a reforma tributária está para as equações de Maxwell, de eletromagnetismo. É a complexidade absurdamente maior. É absurdamente maior. Não tem termo de comparação. Não tem. Já que Eu só estou de prova de uma PEC, PEC 136 de 2007. O que fala essa PEC? Proíbe o governo de criar ou aumentar impostos enquanto não apresentar uma nova proposta de reforma tributária. Perfeito. Está lá. Só botar Vamos pra resgatar essa PEC aí, pô. Só. Está lá. E falo para vocês com muita preocupação.
é o tipo do assunto que não pode ir rápido demais. Entendi. Não pode ir rápido, tem que discutir muito. Porque esse sim tem impacto no Brasil como um todo. Não é possível. O negócio está tão errado, que você vê, com todo respeito aos contadores, você vê cada vez mais os escritórios de contabilidade fortes, pujantes, grandes empresas e aí os seus clientes enfraquecidos. Isso nasce em cima de uma complexidade da nossa tributação que não tem, acho que, paralelo no mundo. Eu tenho aqui a oportunidade de falar que eu fui o único que conseguiu fazer que passou por todo um processo. Conseguiu, não, passou por todo um processo. Você se lembra daquele movimento de olho no imposto? Sim. Que é para colocar na nota fiscal o valor aproximado do imposto daquela transação. Você lembra disso aí? E eu participei, enquanto presidente de entidade, da coleta, da entrega e da proposta de lei para que isso acontecesse. Isso daí foi feita, coletou-se no Brasil inteiro, as assinaturas foram entregues no Congresso, por uma estratégia de velocidade da tramitação. O então presidente do Senado à época, Renan Calheiros, entrou com o projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, eu tive a oportunidade, enquanto deputado, na Comissão de Finanças e Tributação, de ser relator na CFT do projeto, aprovei na Câmara, na CFT, foi aprovado na CCJ, ficou pronta para ir para a pauta. E, enquanto líder partidário do PSD, eu articulei para que ela fosse a plenário e em plenário fosse aprovada. Essa lei, eu passei por todos os processos, tive a felicidade de ter sido o relator em plenário também. Só que foi uma grande decepção para mim, que na hora de implementar, como é que calcula? O que vale, o que não vale? E ficou uma discussão interminável. Hoje tem o valor aproximado, que é muito aproximado e não reflete realmente aquilo que custa o produto. Mas uma simplificação aí já é bem-vinda, né? Se tiver uma simplificação, já é muito grande. Se tirar as obrigações acessórias, é um passo monumental. Facilitar a vida de quem recolhe já é um passo gigantesco. Gigantesco. Enquanto isso, vai discutindo qual proposta é viável. Mas pode ser, começa a achar, não depende de ninguém, não depende do Congresso. Depende somente dos executivos através dos seus órgãos de fiscalização. Legal. Reforma política, você acha que vai acontecer alguma coisa nesse governo aqui, não? Não. Não, né? E você acha que você defende... Do mesmo jeito que não aconteceu em tantos outros anteriores. Mas você acha que é necessária uma reforma política? Já houve um avanço muito grande, e aí tem que reconhecer que o grande responsável pela reforma política que nós temos hoje, com esses avanços que nós tivemos, foi Eduardo Cunha. Foi ele que conduziu o processo e levou para a votação. Que nos mandatos anteriores, falava-se e morria, não ia para a votação. O Eduardo Cunha levou para a votação e foi aprovado. E o que nós temos hoje foi aprovado. Gostemos ou não, mas foi aprovado. Então, o distrital foi para a votação, perdeu. Voto em lista foi para a votação e perdeu. E tantas outras coisas que foram discutidas. Se a gente tivesse uma reforma nesse governo, o que você acha que precisaria mudar na política? Na política? Se a gente fosse ter uma reforma política, o que você acha que dá para melhorar aí? No caso do a primeira mudança que eu faria é a questão da representatividade das populações no Congresso Nacional. Hoje, eu somos subrepresentados no Congresso Nacional. Não no Senado, que ali são as unidades da federação, mas na Câmara, que ali é a representação das populações no Congresso. São Paulo, na sua proporção, 45 milhões para 220 milhões, arredondando, deveria ter aproximadamente de 115, 120 deputados, tem 70. E os estados, principalmente aqueles que eram ex-territórios, estão super representados. Você pega
Roraima, Amapá, com populações da ordem de 850, 880 mil habitantes, com 8 deputados. E o voto distrital, você é a favor ou não? Só me deu desenho de como é que é o voto distrital. A partir da representatividade, começa a discutir o voto distrital. E você só me diga como é que é o desenho do voto distrital. No caso, o MBL defende o voto distrital misto, né? Misto. Porque E como é que você define o distrito? a ser pensado. A ser pensado. Me dá uma proposta boa para distrito aí. Porque aí você vai continuar tendo voto de opinião, vai ter uma representação lá e vai ter o voto distrital. O duro é como você definiu o distrito. Hoje na política já existe um voto distrital informal, que você não consegue ir para todas as regiões. Você tem uma concentração em determinadas regiões. Você já tem uma regionalização do voto. Pode fazer todos os estudos disso aí e vem se acentuando isso com o tempo pela dificuldade que você tem em fazer a campanha. Agora a gente entrou num assunto aqui que é uma das pautas que a gente bate muito, né? A gente chama do vereador 156. Já ouviu falar sobre isso ou não? Que é o vereador que é zelador de bairro e ele se elege e reelege em cima dessa bandeira. Então ele faz aquele curral eleitoral que a gente chama, que são um bairro, 2 ou 3, um território lá que é dele, e aí, claro, um vai entrar no território do outro, né? A gente... Deixa eu dar alguns exemplos. Eu faço questão. Jorge Schneider, Paulo Galtério... todos da base, né? Sim, todos da base têm essa política de fazer zeladoria de bairro. O E prefeito... no frigir dos ovos é um voto distrital. Exato. Exatamente. E aí, por que um cara que não é da base não consegue atender a população? Exemplo Marcelo Silva, porque não só atender, como qualquer projeto que vai ser votado, o prefeito ele dá o controle das regionais de bairros para aqueles vereadores da base, eles exercem com primor as suas atitudes de zeladoria, e aí a população fica cativa desses vereadores e eles ficam se perpetuando nesse esquema que a gente o vereador que tem um reduto eleitoral se equivale a um distrito. Um voto distrital informal. E quando nós aqui, liberais, tal, que zelamos tanto pelo voto de opinião, né? Então a gente tem algumas figuras dentro do nosso meio que vão se lançar candidatos aí futuros. E a gente tem que enfrentar a eleição. E as pessoas perguntam assim, poxa, mas você vai representar qual bairro? Aí a gente coloca assim, não, a gente não tem essa ideia de privilegiar a cidade toda, não um bairro. Porque não está no distrital misto ainda. E o próprio povo, o próprio eleitor, não gosta, né? Porque ele fala assim, mas peraí. Minha árvore, quem vai cortar? O cara lá cuida do meu bairro. Mas se você não tiver aquele cara lá, quem que vai cuidar do meu bairro, né? Mais uma vez, nós temos que tomar cuidado com as generalizações. Sim, sim. O país é muito plural, é muito diverso. A cidade também é muito plural, muito diversa. Tem diversas demandas que, para uns, o vereador funciona muito, precisa estar perto. Para outros, o vereador não precisa estar perto, precisa estar defendendo uma tese. A partir da capacidade de cada um em colocar sua ideia e seu trabalho, é que vai ter o resultado eleitoral. Nós temos na prática, para vereador, um voto distrital, na prática, e uma dificuldade muito difícil de um vereador de bandeira ser bem sucedido. Sim. É uma regra de como se comporta nos municípios, não é só Campinas. Sim. Isso é nos municípios. Uhum. E o vereador é a porta de entrada da reclamação do cidadão para o poder público. Isso não está errado, Guilherme? Não tem que ser um... É o que tem hoje. É o que tem hoje. É o que tem hoje. Perfeito. É o que tem hoje. É o que tem hoje. O grande desafio para mudar esse sistema é você ter acesso, porque o povo que vota nesses vereadores é um vínculo, né? É um troca-troca, né? Então, ele está vendo ali, precisa asfaltar, precisa cortar árvore, precisa fazer isso, reformar a praça, que é legítimo, um direito dele e tal, mas falta essa consciência do povo entender que o direito não é só dele, né? Que é da cidade toda e que precisaria
não ter... Agora, essa é uma cultura do brasileiro que precisa mudar, né? É no Isso tempo. em todos os rincões. Isso é no tempo. Né? É no tempo. E a gente acha até engraçado, porque quando a gente vem com essa conversa de, você não tem que defender... Os vereadores dão risada da gente, porque eles sabem que, você pode falar o que você quiser, pode postar meme na rede social, porque eu tenho meu público ali, o meu público confia em mim e vocês podem continuar. Só não concordo com vocês Sim. com a terminologia curral. Sim. Vamos usar que palavra que a gente podia usar? Reduto. Curral É pesado? É pejorativo. Compra de voto, É é tipo pejorativo. assim. É pejorativo, não. Tá, É pejorativo. pejorativo para as pessoas que moram naquela região. Entendi. É pejorativo para as pessoas que moram naquela região. É que acho que eles nem sabem o que significa isso na verdade, né? Mas enfim, a gente usa... A gente percebe. Eu não gosto. Eu não Sim, gosto, sim. acho que não reflete a realidade. Seja um reduto eleitoral. Eu concordo com você, mas se a gente fala dessa forma, por quê? Porque a gente enfrenta esses vereadores todo dia, né? E eles sabem a nossa posição, a gente sabe a posição deles. Então, quando a gente olha o olho no olho, um Paulo Galtério, um Schneider, um Gilberto Vermelho, quem quer que for, a gente teve no gabinete com cada um deles. Somos do MBL aqui, a gente defende isso, pode contar com a gente no que for em relação a essas ideias e princípios aqui e tal. Agora, o que não for, a gente vai bater de frente, a gente sabe que não é pessoal, E é legítimo. É uma briga por legítimo. ideias, por princípios, né? E Está dentro do jogo democrático. Exatamente. E o grande desafio, então fica até uma crítica que a gente sempre coloca aqui, que o brasileiro gosta de falar de Bolsonaro, gosta de falar de Brasília, mas não gosta de falar de Campinas, né? Então você coloca lá Paulo Guedes, Bolsonaro, isso aqui, todo mundo like, né? A rodo. Aí você coloca do João e tal, né? O que tem na cidade não. E aí falta... Os assuntos paroquiais sempre ficam... Mas o post do Guilherme foi bem, viu, Paulo? Falei, o Guilherme tá no MPL, aí o pessoal... Ele é um cara de alcance nacional. Sim, né? sim. Paulo, deixa eu pegar um viés aqui. Vou chamar de você, tá? Ser mais intimista. Você é o presidente do PSD em Campinas, correto? Campinas, isso. E a gente tem excelentes vereadores do PSD, que é o Marcelo Silva, o Tenente Santini, né? Que hoje são as revelações aí. São independentes. Independentes. E aí eu tô na farmácia. Cara, e aí que eu queria chegar. Na farmácia. Você como presidente de um partido, né? Você não fica assustado por ter excelentes vereadores e medíocre vereador ou não? Desculpa a palavra. Eu vou falar o que eu já falei para todos eles. Tá. Eu, enquanto presidente do partido, nunca tutelei a atividade do vereador. Todos tiveram a independência para exercer o seu mandato do jeito que eles achavam que era mais adequado para corresponder os votos que eles receberam. Então, eu coloco essa máxima na mesa. Nunca tutelei. Perfeito. E nunca fui, desde o início, alguém que tenha apoiado o atual governo. Disputamos o primeiro mandato e disputamos o segundo mandato. E se um integrante do MBL falar, puxa, eu quero ser vereador, quero sair pelo partido do Guilherme Campos. Seja bem-vindo. Ele será independente? Ele poderá ser independente, criticar quando necessário, não vai ter problema nenhum? Seja bem-vindo. Perfeito. Seja bem-vindo. Como é que Vai você... nos ajudar a governar. Como é que você avalia o primeiro mandato Jonas e o segundo? Eu acho que o Jonas ficou muito aquém daquilo que a cidade precisa. Acho que o Jonas ficou muito aquém daquilo que é necessário para que Campinas tenha os seus serviços funcionando, Campinas tenha a sua relevância de protagonista cada vez mais presente. O Jonas, em ambas as vezes, se elegeu com alianças muito extensas, com muitos compromissos políticos. E aí tem uma máxima: quanto maior a sua aliança, menor a sua capacidade de governar. Porque você tem que atender tudo aquilo que você se comprometeu ao longo da sua campanha. Paga-se um preço muito caro para ganhar a eleição e não governar. E no segundo, estando na máquina, podendo ter um poder político maior, ele estendeu ainda mais a sua aliança
e comprometeu ainda mais o seu governo no sentido de ter essa aliança tão aberta. O que você faria diferente se você estivesse no lugar dele? Assim, o que daria para melhorar ou modificar na administração pública? Não descarto alianças. Não descarto alianças. Alianças é uma composição que você faz para poder ter uma competitividade, ser viável do ponto de vista eleitoral. Mas eu não faria uma aliança tão grande que comprometesse a capacidade de estar governando. Aí é um preço muito caro que você paga somente para ganhar uma eleição. Ganhar e não poder governar, não vale a pena. No meu modesto modo de ver. No escândalo do Ouro Verde, estima-se que teve um desvio de 40 milhões. O Jonas, você acha que foi omisso? Ouro Verde. Eu, via de regra, não gosto de estar comentando de assuntos que têm a ver com investigações. Já temos tantos e tantos órgãos de governo para ir atrás desse assunto. Do ponto de vista de quem quer gerir, tem que estar focado na gestão. Ou aquilo que é, do ponto de vista de dolo, de crime, tem esferas de governo para tocar isso daí. Eu não me sinto à vontade de estar usurpando a função, a competência e função de outros órgãos. Só para relembrar, o Jonas ele está no governo através de uma liminar, é isso? Está no processo na justiça, onde foi condenado em primeira instância, está fazendo o jogo. Ele está na primeira instância. Segunda, né? Segunda já? Tem vários processos. Né? O último, ele foi condenado em segunda por improbidade, 1.000 e tantos funcionários. Agora, sem querer defender, sem querer defender o atual prefeito, e nenhum outro prefeito que tenha cometido algum dolo, algum deslize, o que existe hoje, do ponto de vista de comprometimento da sua gestão em função de regras e de atendimentos a todas as esferas do governo, é uma loucura. Você, em muitos casos, a administração fica muito mais para estar respondendo a questionamentos dos órgãos de controle do que para a gestão em si. Vamos falar de eleição, ano que vem. Você vai sair candidato a prefeito, né? Existe uma determinação do PSD nacional de se lançar candidatos no país inteiro, principalmente capitais e cidades onde tenha o sinal de TV, sejam geradoras. Campinas se enquadra pelo seu tamanho, pela possibilidade de ter o sinal de TV, e aqui no caso em Campinas, eu sou o candidato do partido. E como é que está as suas perspectivas para a disputa? Quais os candidatos que você Nós estamos numa fase agora que é tudo conversa de mentiroso, né? Está longe. É tudo conversa de mentiroso. Vamos falar para cá, falar para lá. Como é que está se desenhando o cenário? O cenário está muito aberto. Muito aberto. Hoje não vemos em nenhuma pesquisa que eu tenha tido acesso algum nome que seja o nome. Esse aí é o futuro. Se a eleição fosse no mês que vem, quais as figuras que você acha que estariam no páreo aí? Aqui nós vamos ter um chute, né? Um chute no páreo. Vamos lá. PT vai estar no jogo. Perfeito. PT vai estar no jogo, provavelmente com o Márcio Postman. O candidato incansável, né? O Márcio tem seu valor. O Márcio tem seu valor mesmo com a figura humana que é, que representa, do ponto de vista acadêmico, tem o seu valor. E o PT representa uma parcela da sociedade que também tem que ser respeitada. O prefeito vai ter a indicação de um sucessor do seu partido, do PSB. Você preferiria concorrer contra Rafa ou contra o Carlos Sampaio? Vandão. Ou Vandão. Vandão não vai, né? O Carlos Sampaio. O Carlos Sampaio é PSDB, né? Mas, o PSB é outro. Mas sim, mas existe uma possibilidade. Em entrevista para Zezé de Lima, no programa 90 Minutos da Band, o Carlos Sampaio
se disse pré-candidato e teria um vice do partido do Jonas, que seria uma continuidade do governo Jonas Donizete. Pode ser uma alternativa. Eu acho que tem muita água para rolar ainda. Acho que sairão 2. Eu acho que E aliás, sairão nós estamos muito chateados com ele, porque ontem ele não votou no projeto. Agora, você me perguntou com quem eu gostaria de estar disputando? Eu quero disputar com os melhores nomes. Quero disputar com os melhores nomes. Se eu tiver que disputar, que dispute que o jogo seja para cima, que não seja um jogo para baixo. Bacana. Independente do resultado final, mas eu quero estar disputando entre os melhores nomes. E, bom, a gente deixou para o final o Correios, né? Conta Correios. pra gente aí como é que foi a sua gestão no Correio, as dificuldades que você encontrou, o que você gostaria de ter feito, que não fez, enfim. Paulo, a gente tem dezenas de... Olha, dezenas. Vou virar o WhatsApp, que são dezenas. Assunto Correio, né? Talvez o pessoal precise se informar um pouco mais, tal, ou talvez não. Eles falam que você é o culpado do Correio. Eu sou culpado do Correio? Como está hoje. E Não. a gente quer escutar você. Sou culpado porque eu deixei de sair, porque eu saí de lá. Perfeito. Aí, sou culpado porque eu saí de lá. Correios. No governo do presidente Michel Temer, houve a oportunidade do PSD estar indicando uma pessoa para ocupar a presidência dos Correios. Então eu fui indicado pelo ministro Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Tive apoio da bancada do meu partido e fui nomeado pelo presidente Temer. Perfeito. E essa oportunidade que me foi dada com a seguinte missão: recuperação da empresa. Essa foi a missão que me foi passada. A empresa que vinha de prejuízos bilionários, passando um momento de imobilismo. É do conhecimento de todo mundo que a atividade postal vem caindo em todos os lugares do mundo. Isso já vem de uns 10, 15, 20 anos para cá. E os grandes correios do mundo começaram o processo de mudança e de transformação lá atrás. Aqui no Brasil, esse processo demorou muito para ser começado e foi acentuado durante o nosso período de gestão. Eu entrei nos Correios em junho de 2016, saí em abril de 2018 para ser candidato às eleições como deputado federal. Eu saí, não fui saído. A indicação do presidente dos Correios é uma indicação política. Correto. Política. Como foi nos 355 anos anteriores. Sempre foi uma indicação política. Os Correios do Brasil foram um parâmetro para os Correios do mundo, sendo que um presidente que foi uma referência foi o Coronel Boto. Depois de ter saído dos Correios brasileiros, foi assumir a UPU, que é a União Postal Universal, a associação que congrega todos os Correios do mundo e é mais antiga que a ONU, com sede em Berna. Ele foi ser presidente da UPU. Isso no tempo da atividade postal. Certo. Lembrando que Correios foi a primeira empresa de comunicações do país. Papel e tinta, com a sofisticada rede de logística que fazia chegar daqui até lá. Funcionava, sempre funcionou. Foi o segundo país do mundo a emitir selos. Só ficou atrás da Inglaterra. A série Olho de Boi. Tantas outras atividades e considerações que devem ser levadas em relevo, porque é muito grande a empresa. É a única instituição no país, público-privada, presente nos 5.570 municípios do país. A única. Não tem mais ninguém. Quando nós chegamos nos Correios, eram 116 mil funcionários. Mais de 14 mil pontos de presença dos Correios espalhados pelo país. E os Correios, durante o período da atividade postal,
com relevância tinham um subsídio cruzado, onde os grandes centros conseguiam financiar os centros mais remotos, tanto aí pelos sertões brasileiros quanto na periferia dos grandes centros. Então, existia toda uma engenharia e funcionava. Agora mudou. Atividade postal caindo, despencando. Gestões que foram gestões temerárias, com impacto brutal na empresa. Eu vou citar só uma passagem. Duas passagens. A primeira passagem foi do Banco Postal. O Banco Postal dos Correios começou com o Banco Bradesco. E daí houve uma licitação para que uma nova instituição financeira assumisse o Banco Postal. E essa instituição foi o Banco do Brasil. Foi a leilão, foi um processo de disputa. O Banco do Brasil ganhou o valor de 4 bilhões e tarará. Muito acima do que valia no mercado. Só que esse dinheiro não ficou nos Correios. Ele chegou, a primeira passagem chegou nos Correios de manhã, à tarde estava no Banco do Brasil. E do Banco do Brasil foi fazer superávit primário. Não adianta. E como é que saiu do Banco do Brasil? Saiu a título de antecipação de dividendos. Antecipação de lucros. Que não aconteceu. Foi um Foi que jeito... ano? Foi a gestão Lula, né? Gestão Lula. E a outra grande evento também na gestão Lula foi o evento do Postales. O evento do Postales foi um grande tombo no dinheiro dos trabalhadores dos Correios. Todos eles, um grande tombo. E o maior tombo foi dado por um maior fundo de investimentos do mundo, que é o BNY Mellon, tem sede nos Estados Unidos, e é um rombo da ordem de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Era mais de 1 bilhão de dólares. Um dinheiro que foi tirado desses trabalhadores que contribuíram ao longo de toda a sua vida. Só para relembrar, é o Fundo de Previdência? É o isso? Fundo de Previdência dos Correios. Tá. É o Fundo de Previdência dos Trabalhadores dos Correios. Nós chegamos lá nos Correios em junho. No ano de 2015, que foi o ano que nos antecedeu, havia dado um prejuízo de 2 bilhões e meio. Conseguimos trazer o prejuízo para 1 bilhão e meio. Em 2017, nós conseguimos entregar os Correios com prejuízo, com um lucro de 667 milhões. E no ano de 2018, onde nós estivemos na empresa até o início de abril, o lucro foi na ordem de 180 milhões. Como se chegou a isso? Gestão. E colocando a empresa, motivando os seus trabalhadores a entrar num processo de transformação. Um processo de transformação pegando os melhores exemplos seguidos pelos Correios do mundo e aplicando os Correios do Brasil. Foi em dezembro de 2016 que nós conseguimos fazer a inversão do faturamento, saindo onde o faturamento com os negócios concorrenciais foi maior que o faturamento com os negócios do monopólio. O Correio totalmente desacreditado por toda a máquina pública. Todos os mecanismos de controle, ninguém é mais acreditado nos Correios. Quem cuidava dos Correios cuida é a SEST, a Secretaria de Estatais. A primeira reunião que eu fui chamado lá com eles, nossa senhora, o que apanhei. Aí eu avisava, vocês podem falar tudo isso, mas não foi comigo. Foi com todo mundo que passou aqui. Vocês podem me cobrar daqui para frente, não me cobrem de lá para trás. E graças ao patrocínio dado pelo ministro Kassab e pelo presidente Michel Temer, nós conseguimos implementar as mudanças dentro dos Correios. Trabalhando em conjunto com os funcionários, que têm aí uma grande capacidade técnica e um grande amor pela empresa. Eu falo que quem passa pelos Correios fica infectado pelo vírus postal.
infectado pelo vírus postal, que é uma grande empresa, uma empresa que tem uma presença, um carinho muito grande. E pregávamos e aplicávamos um processo de privatização através de se firmar parcerias com empresas privadas através da empresa de participações dos Correios, que é o Correios Par. Então você concebia um modelo de empresa com sociedade e aí você ia juntando os pedaços, agregando valor para os Correios vislumbrando no futuro ser um grande integrador da área de logística, agregando valor e na hora que tivesse saudável, com valor e que pudesse ir a mercado com interessados, numa decisão de Estado, vender ou não. Hoje ele é privatizado ou terceirizado na área de entregas, né? Não. E na postagem. Não. Quem entrega os produtos dos Correios são os funcionários dos Correios, quer seja postal, quer seja encomendas. 100% Funcionários do Correio. Mas essas agências são terceirizadas. O primeiro processo de privatização dos Correios foram as parcerias com as franquias dos Correios no atendimento, que são as 1000 agências de franqueados espalhadas pelo Brasil. E da sua gestão, isso? Não, você antecede a minha gestão. A nossa proposta era uma ampliação nas franquias, com um desenho muito bem definido de micro, pequena, média e grande franquia. Não do jeito que é hoje, que é aberto, que é uma miscelânea que vai de A a Z, com uma definição clara de qual que é o mercado que essa micro vai passar, aonde a média vai ter possibilidade e aonde vai funcionar a grande, que é de atacado. Mas a gente pode... Mas um desenho bem feito e bem objetivo, para não ter nenhum tipo de dúvida. Passava até pela ideia de criar a figura do microempreendedor postal, incentivando os funcionários dos Correios, principalmente nos centros mais distantes, deles se aposentarem e abrirem o seu negócio com o apoio dos Correios, com uma franquia dos Correios na atividade. Mas pode-se dizer que o Correio tem monopólio? O Correio tem monopólio da atividade postal. Pode-se dizer, não, está em lei, está na Constituição. O Correio não tem monopólio da entrega de encomendas. Mas na atividade postal, sim. Perfeito. Isso corresponde a quanto do faturamento, em média? Quando eu saí, a atividade postal estava na ordem dos seus 45%. É grande. Ainda é grande, ainda é representativo. Até aproveitando, você falou do Temer, ele vai estar nosso convidado no congresso agora em novembro. Opa. Se quiser dar um abraço nele lá, Com o maior a prazer. gente vai estar lá com ele. Vai ter um painel de ex-presidentes, Temer, Dilma, Fernando Fernando Henrique. Henrique, Collor. Só o Temer confirmou por enquanto, estamos aguardando. O presidente Michel Temer foi um presidente precursor das grandes reformas. Que aliás, Acho ruim, é o precursor das grandes reformas. que aliás quem segurou ele lá foi o MBL, né? Porque na época era depois do grampo dele, PT, PSOL, tudo fora Temer, aí os movimentos querendo comprar e entrar junto, opa, nós seguramos a onda lá, vai tirar o homem para botar quem? Aí, parabéns para vocês que E conseguiram. o cara foi lá e fez grandes reformas. As grandes reformas. Conseguiu dar uma segurada despencada que o Brasil vinha vindo. Uma pena que a gente não conseguiu pôr a Previdência ali naquela época. Né? A questão do teto, é governo Temer, teto dos gastos, está dando esse bafafá todo aí. Dinheiro é Reforma do finito. ensino médio. Dinheiro é finito. E o teto nos gastos está deixando todo mundo tendo que pensar em como andar. Guilherme, E dentro dos Correios, nós deixamos ali todo um planejamento do que deveria ser feito para dar continuidade ao processo de recuperação. eles estão cumprindo isso? Infelizmente, quem me sucedeu não deu continuidade. É por isso que há uma degradação dos serviços e, pior que isso, do ponto de vista de negócio, a empresa Correios está perdendo valor. Perdeu oportunidades e o setor privado viu as oportunidades e está avançando.
Muito bom, acho que o papo foi muito bom. Acho que Deixa eu finalizar com a última. Deixa eu finalizar a última recorde de 2 estourar horas. coisa. Deixa eu finalizar, Paulo. Paulo. O Guilherme se mostrou. Não vamos falar de Ponte Preta aqui, não? Já. Um gestor na iniciativa privada e pública, né? Com essa experiência, o que você consegue agregar como prefeito de Campinas? Acho que eu tenho essa experiência agregada tanto na área privada quanto na área pública, e dentro da área pública, tanto no executivo quanto no legislativo. E mais a experiência na área política. Acho que tem bastante conhecimento aí, tem muito valor agregado acumulado ao longo dos anos. Você votaria em você? Eu votaria em mim. Ah, E recomendaria o voto. Paulo, pode finalizar. Então, eu vou despedindo aqui, agradecendo a audiência de todos. Vou passar a palavra para vocês também. E obrigado pela audiência e sigam prestigiando o nosso trabalho. Agradecemos aqui muito o convite e fica aberto para quando você quiser voltar outras vezes. Sinta-se em casa aí. Muito obrigado pela contribuição. Eu agradeço. Agora, vou contar uma passagem de congresso para vocês. Foi em 2000. Você se lembra quando houve aquela sessão do Congresso que está discutindo a revogação da sessão do Congresso que destituiu João Goulart? Lembra dessa história? João Goulart? É. O João deve saber, né? O João lembra, né? Lembra da sessão do Congresso? A sessão do Congresso que não acabava nunca. 1822. Mas se já era assim, Não. A sessão do Congresso que estava discutindo em revogar a sessão do Congresso do passado, em 60 e tanto. De agora? Não assisti. Que destituiu o João Goulart. Que é isso? E essa sessão foi vamos lá, 20 de 11 de... Não, essa é de agora. de agora. Revogado em 64. Foi em 2013, acho, 2012. E nessa sessão, estava lá, tarde da noite, botaram na pauta, e 2 pessoas votaram contra isso daí. 2 pessoas. 2. Você não... O presidente Bolsonaro e eu. Bolsonaro? Boa! 2. Achei o fim do mundo isso. Manda pra gente, viu, Adriana, depois. Pra gente dar uma... Juliana, desculpa. Manda pra gente. Obrigado. Estou mandando aproveitar o gancho aí e mandar um recado para o presidente Bolsonaro. Engaveta, não é nem veta, é engaveta o projeto aprovado ontem na Câmara. Que a gente sabe que se ele vetar, volta para a Câmara derruba o veto e vai valer. Sobre o Caixa 2, né? Exato. Então, o projetão de ontem, ó, engaveta, hein? Guilherme, considerações finais? Agradecer a oportunidade, acho que isso que vocês estão fazendo é algo muito importante do ponto de vista de dar oportunidade a todos estar conversando. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda e para estar na política tem que participar da política e tem que ser candidato. Tem que ser candidato, tem que pedir voto. É isso aí, E Paulo. esse tarde de voto não é fácil, não. Esse tarde de voto Se você está eleito, não existe. não existe. Enjoado. Esse tarde de voto... Voto legítimo, né? Tarde de voto. Esse tarde de voto não é fácil. Jogo é jogado, lambaria é pescado e o voto é conquistado. Você não ganha o voto, você conquista o voto. Isso aí. Queria agradecer aqui a participação de algumas pessoas, vou falar só o nome. É o Milton Alves, Reinaldo Tonin, deixa eu ver aqui mais, João Menegaso, Zé Alex, Paulo Cussuri, Milton Alves, Oliveira Andrade, Marlon Eduardo, Henrique Downhouse e o Marlon, que eu já falei. Obrigado aí pelas perguntas, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Tchau. Então, obrigado, pessoal. Nossa, 2 horas.